Fala galera, bom, Gabriel Loquina, seja bem-vindo. Nesse vídeo tentei fazer um negócio um pouco diferente e vou tentar nos próximos também trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Tentei criar algo mais no sentido review ou um review mais macro, fazendo um overview geral sobre setups aí com Hackintosh, dando detalhes sobre testes, alguns benchmarks, alguns pontos de decisão na hora de configurar e criar ali a nossa tão famosa EFI e depois no final também, é claro, disponibilizar a vocês tanto o conteúdo, o material, os resultados e também a EFI lá nos repositórios do GitHub. Tudo isso de forma gratuita, tentando levar ao máximo de pessoas possíveis a utilização do nosso queridinho Hackintosh. Então bora pro vídeo, vamos ver como é que ficou e vocês vão dando aí feedbacks no decorrer dos próximos vídeos, no decorrer desse vídeo também, o que vocês gostam de ver, o que vocês não gostam de ver. A gente vai aí se ajustando e tentando trazer, é claro, o melhor material para vocês. Então espero que curtam e fiquem com o vídeo. Então vamos lá. A ideia é apresentar esse Hackintosh aqui e depois comentar também algumas decisões que eu tomei na hora de criar EFI e tudo mais. Nesse cara aqui, estou utilizando então o Big Sur, a versão 11.6, que é a última versão até então disponível do Big Sur. A SMBuild que eu escolhi para esse cara aqui é do iMac Pro, no caso 1.1. Eu poderia estar utilizando a do iMac 20.2 por conta de ser um i9 com placa de vídeo integrada. Mas o porquê que eu decidi utilizar essa SMBuild? Se eu utilizar a do iMac 20.2, ele vai endereçar as requisições de DRM, que é o que faz funcionar, por exemplo, o Apple TV+, o Apple Music e esses serviços de streaming, por exemplo, eles endereçam para a placa de vídeo integrada. E com isso, a partir do Big Sur, ainda não tem correção para que esses serviços funcionem. Então eu optei por utilizar a SMBuild do iMac Pro, desabilitar a GPU integrada e passar todas as tarefas aí de processamento de GPU e de DRM para a placa de vídeo offboard, que nesse caso aqui eu estou utilizando uma AMD, o modelo RX 6900 XT. Ela é decretada normal, não tem problema nenhum aqui no funcionamento dela e nesse conjunto. As memórias que eu estou utilizando é um conjunto de dois pentes de 16 GB, totalizando aí 32 GB, com uma frequência, no caso, de 3.4 GHz. Os times dessa memória eles estão bem baixos, se eu não me engano eles estão com 15, 17, 17 e 18, então são times bem mais agressivos para uma memória aí de 3.4 GHz. Não é o melhor que tem, mas também não é o pior no caso. Então são memórias um pouco relativamente agressivas e de desempenho para utilização. Além disso, na parte de displays, ele detecta os dois monitores aqui sem problema nenhum. E no caso é um monitor de 34 que eu estou utilizando nesse setup e ele tem uma frequência de operação de 120 Hz. Inclusive 120 Hz a gente também consegue ver aqui nas propriedades do display. E apesar de não estar marcando aqui, até pensei que estaria, mas por conta de eu estar utilizando uma interface aqui HDMI para USB para funcionar a placa de captura, quando estou sem a placa de captura, ele funciona aí em 120 Hz sem problema algum. Isso inclusive dá bastante diferença no uso e na fluidez do sistema, mas como o intuito aqui não é jogos, não é esse o propósito de eu ter esse monitor aqui nesse setup. É por conta de utilizar aqui no outro setup que eu acabo jogando, mas quando tem monitores aí com mais de 60 Hz, o macOS sabe tirar proveito. A única coisa que você tem que selecionar ali nas propriedades do display para que tudo funcione corretamente. Na parte de storage, estou utilizando aqui um disco NVMe interno mesmo, que é um Faricuda de modelo 520, é um modelo de 2 teras. Ele já é um PCI Express Gen 4. No entanto, como eu estou utilizando um processador ainda de 10ª geração da Intel, ele não tem o suporte a PCI Express 4.0, ele fica limitado às velocidades aí de 3.0. A parte de memória, é que eu já tinha até falado anteriormente, são dois pentes de 16, tendo mais dois slots livres lá na placa-mãe para ser utilizado. Isso aqui é praticamente o que tem de descrição desse Hackintosh. Se a gente pegar aqui o Hackintool, ele tem mais algumas informações que a gente consegue ver. Então na parte de boot, eu estou utilizando o OpenCore na última versão disponível até o momento, aí final de setembro, a versão 0.7.3. Aqui nas extensões, que são as casts, eu acabo utilizando bem poucas casts, porque a maioria do hardware é compatível aqui nativamente com o macOS. Então praticamente eu tenho essa Aura Evergreen, a Virtual SMC e a Lilo, que são casts extremamente necessárias e obrigatórias para qualquer EFI, independente se é uma plataforma AMD ou Intel.
E daí de opcional que eu tenho aqui é o NVMe Fix e o Restrict Events. E apesar de ter essas duas casts adicionais aqui, tanto a NVMe Fix quanto a Restrict Events, elas são completamente aí opcionais, elas não são obrigatórias. Aqui na parte de displays, então tem a parte do monitor que eu tinha mostrado anteriormente. Aqui a parte de funcionamento então das USBs, então estão mapeadas aí um total de 15 portas, que é o limite aí operacional do macOS. Já foi feito o mapping tanto de portas 2.0 quanto de portas 3.0, as portas do Type-C. Por último também as portas que são enxergadas como internas ou proprietárias, que é o caso aqui de um device de áudio, e a placa de som que tem nessa placa-mãe, apesar dela ser ali nativa na placa-mãe, ela é conectada internamente por uma conexão USB, então ela tem que ser configurada como internal. Aqui é uma plaquinha da Fenve que eu estou utilizando, que tem um Bluetooth e Wi-Fi nativo. Então ela também já foi mapeada o Bluetooth como uma conexão interna para ter, né, o correto funcionamento. Além dessas informações então do mapping do USB, a gente tem alguns testes aqui de benchmarks. E antes de mostrar eles, só vou mostrar a parte de aceleração de hardware que a gente consegue ver aqui dentro do VideoProc, que é a parte de aceleração gráfica, né? Mesmo eu não estando utilizando o iMac 20,2 e utilizando sim a SMBIOS do iMac Pro, e claro, tendo ativa somente a placa de vídeo off-board, ele acaba ativando normalmente as duas acelerações aqui, tanto da parte de H264 quanto HEVC. Elas também estão totalmente funcionais. Além disso aqui, fechar ele aqui, vou abrir o Blackmagic Disk Speed, que ele testa a velocidade do NVMe. Então se eu vier aqui fazer os testes, ele está chegando no limite, que é do PCI Express 3.0. Ele chega a trafegar aí quase 3 GB por segundo, mas é somente em momentos de pico que ele consegue atingir taxas de transferências ali na casa de 3 GB por segundo, mas ele não consegue sustentar isso e é perfeitamente esperado para um PCI Express 3.0. Se eu estivesse utilizando aqui um Intel de 11ª geração, essas taxas aqui, de acordo com o disco que está plugado na máquina ali, elas chegam a atingir aí uma média de 4.9, 4.8 GB por segundo. Tem essa limitação aí quando tem, né, processadores de 10ª ou gerações anteriores. Além desses testes aqui, a gente tem outro teste da Blackmagic, que ele testa a renderização e a parte de 8K por CPU e também 8K na parte de processamento gráfico, utilizando a API Metal, que é uma API aí dedicada e exclusiva da Apple. Então, se eu rodar o teste aqui, ele vai mostrar a quantidade de FPS que ele consegue processar dentro de CPU, inclusive ele fica vermelho aqui quando ele começa a utilizar a CPU. E aqui a parte do 8K Metal, ele consegue processar aí uma média de 100 FPS em 8K, fazendo esses testes aqui da Blackmagic. Aqui embaixo, inclusive, ele dá até uma tabela de tipos de codificações que a gente consegue fazer as renderizações e edições, colocando apenas alguns X em alguns itens que são 8K, por exemplo, 8K 60, dependendo do tipo de arquivo que a gente está trabalhando. Então, esses aqui são os resultados que a gente obtém aqui com o Blackmagic Hall, né, Speed Disk. Fora esse cara aqui, a gente tem os testes que a gente pode fazer também com o Geekbench e com esse Amorphous Memory Mark. Esse Amorphous Memory Mark, ele testa as nossas memórias. Então, com ele aqui eu consigo medir exatamente o desempenho na DDR4 setada aqui nesse caso como 3.400 MHz. E até para exemplificar aqui, eu vou configurar apenas 3 testes. Vou colocar um total de 4 GB, teste do tipo não temporal, load e store. Eu venho aqui, faço a execução com all, a gente espera ele em processar, já mostra o resultado. Ok, finalizou os testes. O que mais importa para a gente é esse primeiro teste aqui, tanto de leitura quanto de escrita, que ele atinge aí uma média de 47 GB por segundo nas memórias. Isso aqui é o mesmo teste que a gente tem no AIDA 64, quando a gente faz os testes de benchmark de memória e de cache da parte de L1, L2 e L3 cache dos processadores. Então, para ter uma comparação aqui, esses 47 GB por segundo que ele tem em taxa de transferência tanto na leitura quanto na escrita. Aqui são outros tipos de leitura e escritas que ele faz, tanto randômicas quanto sequenciais. E são esses os resultados aí que ele obteve, lembrando que as memórias estão setadas aqui a 3.400 MHz. Se elas estivessem setadas ali no padrão GDEC, que é o padrão 2133 MHz, esses valores aqui praticamente eles caem quase pela metade. E vai atingir mais ou menos, onde está 47 GB, e vai atingir mais ou menos uma ordem ali de 26, 28 GB por segundo. Dá aí às vezes bastante diferença utilizar em memórias um pouco mais rápidas. E além desse teste, a gente tem o último teste aqui, que é o Geekbench.
Com o Geekbench a gente consegue fazer uma pontuação tanto de CPU quanto de GPU. Eu vou rodá-las aqui, também vou deixar disponível ali na descrição do vídeo os links com os resultados desses reportes. Então vamos aguardar aqui a parte de processamento de CPU. O legal e interessante dos testes aqui com o Geekbench é que na parte de CPU ele faz uma série de testes, por exemplo, fazendo renderizações, fazendo simulações de codificação, fazendo simulações, por exemplo, de operações de banco de dados em SQL, faz cálculos matemáticos e faz diversos tipos de testes, e ele faz o mesmo conjunto tanto para single core quanto para multi-core. E no final ele dá um resultado dos dois tipos de testes, tanto para operações com um único core quanto para operações em multi-core. Depois no final inclusive dá todos os detalhes de todos os testes que ele fez, e esses testes que eu vou deixar ali o link na descrição do vídeo para vocês conferirem depois, caso queiram ver mais detalhes desse teste aqui, porque ele fica hospedado lá na base de dados da própria Geekbench. Então, assim que finalizar os testes, eu já mostro os seus resultados. Aí se vocês quiserem, por exemplo, fazer os testes na máquina de vocês para fazerem as comparações, aí vocês conseguem ter uma comparação aí, talvez com outros resultados que vocês conseguem obter aí no dia a dia. E legal que enquanto ele faz os testes, a gente pode ver aqui em cima tanto o consumo de CPU, temperatura. Esse aplicativo que eu utilizo aqui é o Stats para Mac, né? Ele tem um repositório no GitHub, ele também é gratuito, não é pago. Ele é concorrente do iStats, que seria o software igual a esse aqui, só que na versão paga. Consegue até mesmo acompanhar a parte de processamento gráfico, a parte de processamento de CPU mesmo, né? Tem aqui a parte de processamento gráfico, a parte de CPU. Como os testes aqui são de CPU, claro, vai aparecer, né, os resultados aqui no consumo de CPU. Aqui nesse caso, ele deu um resultado aí de 1.300 pontos, praticamente em single core, e 11.500 pontos arredondando para multicore. Eu vou upar eles aqui para o resultado do Geekbench na web, aí fica até mais fácil para vocês compararem, mas é justamente esse link aqui que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Fora esses resultados aqui de CPU, pode fazer os testes com a placa gráfica, tanto na API de OpenCL quanto na API de Metal. Lembrando que Metal ela é exclusiva da plataforma macOS. Vou rodar aqui o benchmark, ele é mais rápido, ele demora em torno de 30 a 40 segundos. Você consegue ver o consumo da placa gráfica. Inclusive, todos esses testes ele nem consegue, às vezes, estressar muito a placa gráfica em si, mas ele dá uma pontuação ao final. Ele obteve um total aí de 162 mil pontos para a API de Metal, e para a API de OpenCL, que é a mesma API que a gente tem, por exemplo, no Windows, ver quanto ele consegue obter. Ele finalizou e obteve um total aí de 114 mil pontos. Eu vou upar os dois resultados também para a base da Geekbench, e todos esses links ficam disponíveis para vocês. A gente consegue vir também em Device, onde ele mostra mais alguns detalhes, por exemplo, a versão e build do macOS que eu tive anteriormente, qual que é a SMBIOS que a gente está utilizando, qual que é o modelo de processador. Consegue ver algumas informações sobre os caches de L1, L2, L3 e L4. L4 inclusive nem existe nesse processador, inclusive está marcando aqui como 0, mas L1 e L2 e L3 são caches existentes nessa plataforma, então ele também dá essa informação e a informação de memória. Fora o Geekbench, talvez chegando na parte aí que mais interessa a todos, é a parte da EFI. Então a EFI está baseada aqui, né, em OpenCore. Todos esses arquivos e tudo mais, eu utilizei os próprios repositórios que eu mantenho no GitHub. Então, caso você não conheça, e tenha caído de paraquedas nesse vídeo aqui, tenho diversos repositórios aqui no meu usuário, em que eu tenho EFIs bases para serem ali montadas para todos os processadores, tanto de gerações da Intel quanto processadores da AMD. Lembrando que elas são todas para desktop e high-end desktops. Aqui nesses meus repositórios não possuem EFIs bases para notebooks, até porque notebooks eles precisam muito mais patches e de muito mais trabalho para conseguir fazer com que o REC funcione assim completamente. Então, até o momento ainda não consegui criar modelos mais básicos desse tipo de EFI, por isso que nesses repositórios aqui tem somente a parte de desktops, e que já é um volume até considerado grande, porque abrange praticamente todos os processadores e todas as gerações de processadores Intel e AMD. Aí a EFI em si, que eu estou utilizando nesse caso aqui, é da EFI décima geração, então do Comet Lake. Inclusive tem vídeos aqui no canal demonstrando como criar a EFI seguindo, né, esses repositórios e tudo mais. A placa-mãe que eu estou utilizando, acho que eu não tinha mostrado, é essa placa-mãe aqui da Gigabyte. É uma Z590 Vision D, revisão 1.0. E eu estou utilizando nesse caso aqui a última versão de BIOS, que a última versão é, acho que é a F5, se não estiver enganado, é justamente a F5.
lançada aí no dia 21 de junho de 2021. O único ponto contra que eu tenho dessa placa-mãe, que na verdade são 2 pontos e que são interessantes, é que ela é bem chata com relação à memória. Então, por exemplo, a memória que eu estou utilizando aqui, que é uma memória da Corsair, apesar de ser uma memória relativamente boa, ela não está na lista de memórias compatíveis com essa placa-mãe. Então ela acaba demorando um pouco mais para fazer o processo de boot, coisa que às vezes não acontece com outras placas-mãe como Asus ou até mesmo outros modelos aqui da Gigabyte. Então, um dos pontos contra que eu tenho, que é no momento de boot, mas fora o momento de boot, ele passa e depois o uso é feito normalmente, não tem problema algum. E também por ela ser um chipset da série Z590 ou um chipset da família 500, ela ainda não possui suporte caso você queira utilizar aí a placa gráfica integrada para fazer a entrega do display, ou seja, quando você não tem uma placa dedicada para fazer o uso. A aceleração gráfica em conjunto com a placa dedicada, essa sim funciona, apesar de eu não ter utilizado aqui nesse exemplo desse Hackintosh. Aí aqui dentro da EFI, eu vou abrir o Property para mostrar o de configuração, mas basicamente foram acrescentados os ACPI patches, fora os que estão dentro do repositório de modelo. Eu acabei acrescentando esse outro patch aqui, que é o SSDT HPatch, que ele é gerado por uma ferramenta chamada SSDT Time, que é para gerenciar o conflito de requisições IRQs. É mais um capricho na EFI, que ele pode eventualmente assim evitar problemas de kernel panics, pode evitar travamentos na máquina e tudo mais. Então esse patch aqui foi um dos únicos adicionais que eu coloquei nessa EFI. Além disso, essa placa-mãe é legal porque ela tem 2 placas de rede, cada uma de 2,5 GB, e ambas são nativas com o macOS, ou seja, a gente não precisa de casts para ativar essas 2 placas de rede aqui. Basta ter esses device properties aqui setados, ela consegue enfim fazer a ativação normalmente. A parte das casts que eu tinha mostrado acho que anteriormente, inclusive eu mostrei no Hacking Tool, mas eu vim aqui dentro do diretório de casts. Note que eu tenho bem poucas casts aqui. Basicamente eu tenho o do mapeamento USB, que é obrigatório para cada máquina, mas ele, claro, ele é feito para cada placa-mãe, cada situação em si. Então não adianta você copiar, por exemplo, esse meu USB Map, se você tiver uma placa-mãe igual essa aqui, mas tiver configurações diferentes. Por exemplo, tiver uma placa de vídeo, tiver 2 placas de vídeo em posições diferentes. Esse USB Map aqui, ele só vai funcionar se você tiver a mesma placa-mãe, com a mesma condição de placa gráfica, ali com a 6900, conectada no primeiro slot. Talvez há a probabilidade, se você tiver outra placa gráfica, como por exemplo uma RX 580, qualquer outra placa gráfica que seja compatível com o macOS, mas conectada no primeiro slot, esse Express, ele também funcione. Porém, você precisa também estar utilizando aí a SMBIOS do iMac Pro, que foi a SMBIOS que eu utilizei nesse cara aqui. Aí indo mais para baixo tem o restante da configuração, mas aqui é tudo baseado já no modelo que eu disponibilizo ali no GitHub. Lembrando que essa EFI aqui eu vou deixar disponível para vocês, caso tenham um setup semelhante ou igual, poder fazer a utilização, ou até mesmo para estudo de vocês. Ela vai estar disponível gratuitamente no repositório, não tem custo nenhum isso daí. A ideia mesmo é compartilhar. Aqui na parte de bootyards, que é um dos itens que eu modifiquei, foi acrescentar esse AGD PMod igual a piqueira, porque é esse cara aqui que ativa a minha RX 6900. Caso você pegue essa EFI, com a mesma placa-mãe e tudo mais, e vá utilizar uma outra placa gráfica da AMD, mas que não seja as RX 5000 ou da série 6000, você pode simplesmente excluir esse cara aqui e deixar somente esse outro bootyards que tem aqui dentro. Esse cara, inclusive, aqui é o que faz a ativação das 2 placas de rede que são nativas dessa placa-mãe. Não precisa de cache, não precisa de nada. Aí vindo aqui mais para baixo, a gente tem a parte de SMBIOS. Então, como eu já tinha mencionado, o iMac Pro 1,1. Aí caso vocês copiem essa EFI, só lembrar de gerar as informações de SMBIOS com o Gen SMBIOS e preencher esses 4 campos aqui que são extremamente aí cruciais para o funcionamento dos serviços da Apple, como por exemplo o iCloud, a parte do iMessage, a parte da Apple Store e tudo mais. Fora isso, essa EFI aqui é a do modelo que eu tinha mostrado aqui anteriormente. Eu clonei esse repositório, tem todas as orientações aqui e tudo mais, e criei essa EFI que eu estou mostrando para vocês, que vai estar disponível ali na descrição com um link para o repositório do GitHub já com ela prontinha, caso você tenha o mesmo setup aí, esteja querendo utilizar. Então, a princípio, sobre a EFI, era isso aqui que eu queria mostrar. Fechar esse cara aqui. Então, são essas casts que estão setadas aqui nessa EFI, praticamente as casts mais básicas que talvez possam existir para um Hackintosh. Aí aqui dentro da CPI tem os patches já documentados também aqui no repositório, eu deixo todos eles linkados, e como opcional eu estou utilizando esse do HPatch, que
até tinha informado acho que anteriormente ali, que eu gerei com o SSDT Time. Fora essas informações que eu mostrei, também tem esse outro diretório aqui, o USB Mapping, em que eu deixei vários mappings realizados de acordo com a SMBIOS que você queira, por exemplo, eventualmente utilizar aí no seu setup, caso tenha, né, o mesmo recurso físico ali de setup e de hardware, né? Então tem mapeamentos aqui para iMac 20,2, com uma RX 580 no segundo slot, que é o slot do 8X, no primeiro slot, que é o slot do 16X. Enfim, tem todos esses mapeamentos aqui, talvez possam aí ser úteis para vocês, caso vocês queiram clonar essa EFI aqui para utilizar no setup de vocês. Então, a princípio era isso que eu queria mostrar para vocês, esses detalhes, esses funcionamentos. Caso alguém tenha um setup parecido, basta clonar essa EFI, preencher os dados ali de SMBIOS e botar para uso. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, gostaram? Acharam muito extenso o conteúdo? Ficou tranquilo? Dá para absorver algum tipo de conhecimento nesse tipo de material? Não dá? É o que vocês querem? É o que vocês nem querem ver? Se vê uma vez por semana tá ótimo, se vê uma vez por mês melhor ainda. Qual que é a frequência com esse tipo de material que vocês querem ver? Volta e meia eu tô ajudando, né, pessoas a criar EFI, auxiliando, enfim, todo esse procedimento. E a ideia é trazer para vocês todos esses resultados que você vai obtendo aí no decorrer da semana, no decorrer do mês, enfim, no decorrer da nossa vida. Que coisa poética, né? Mas vocês entenderam qual que é o objetivo. E, é claro, trazendo aí EFIs prontas, estudos de casos e tudo mais para vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!